Podemos verdadeiramente confiar na Bíblia? Será que a Igreja Católica ela adulterou todos os textos da Bíblia, fazendo com que esse livro chegasse verdadeiramente até nós de uma forma completamente imperfeita e corrompida? Os pais da Igreja, eles adulteraram todos os princípios e doutrinas das Sagradas Escrituras, bem como o seu conteúdo verdadeiramente original, fazendo com que esse texto chegasse até nós de uma forma completamente imperfeita. Essas são as críticas que verdadeiramente são feitas, e se você verdadeiramente tem essa dúvida, eu te convido, na verdade, a conhecer 3 razões para que você possa verdadeiramente mudar essa linha de pensamento. A primeira razão delas, que eu gostaria, na verdade, de te apresentar, é a quantidade de manuscrito. Uma das grandes autoridades hoje na área de crítica textual, chamado Daniel Wallace, inclusive ele veio aqui para o Brasil, ele apresentou algumas questões, uma série de palestras na escola de teologia chamada Charles Spurgeon, que a quantidade verdadeiramente de manuscrito, ele chega aproximadamente a 5.839. E eu estou falando, na verdade, apenas do Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, somente a quantidade de manuscrito em latim chega a aproximadamente 10.000 cópias, né? E pudesse verdadeiramente construir todo o Novo Testamento só a partir das citações dos pais da igreja, ficaremos verdadeiramente livres, né, para construir todos os textos das Sagradas Escrituras. Isso não para por aí. Só para você ter uma ideia, Daniel Wallace, né, uma das maiores autoridades viva hoje na área de crítica textual, especialmente na área do Novo Testamento, ele faz algumas comparações que nos deixam verdadeiramente, completamente estarrecido. Perceba, por exemplo, se a gente pudesse aí empilhar os textos, né, verdadeiramente do Novo Testamento, daria quase 5 vezes a altura aí do prédio chamado The Empire State, né, que fica aí na cidade de Nova York. Eu acredito que ele é um dos prédios mais altos, né, que existe, né, aí na cidade de Nova York. Para vocês terem uma ideia, né, ele chegaria a aproximadamente 5 vezes a altura, né, desse prédio, que é um dos prédios mais altos, que é mais conhecido como o prédio do próprio Homem-Aranha. E isso não para por aí. Tá vendo uma escultura, né, que ela é bastante visível aqui no Brasil e bastante conhecida, seja aí, né, aí o Cristo Redentor. Se a gente pudesse, na verdade, aí empilhar todos os textos, né, do Novo Testamento, daria para a gente ter uma aproximadamente a altura de aproximadamente 67 vezes, né, aí a quantidade do Cristo Redentor, se a gente pudesse aí empilhar. Veja que a altura, né, é uma altura completamente colossal. Para vocês terem uma ideia, o espaço de tempo entre as obras bibliográficas de historiadores originais e as primeiras cópias, eles também nos causa uma bastante impressão bastante positiva. Para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento, entre a data do seu escrito original até a última cópia, né, que temos verdadeiramente hoje, nós temos um espaço de aproximadamente 25. Comparado, na verdade, às outras obras, por exemplo, as obras de Homero, nós temos em torno de 500 anos. Demóstenes, você tem um espaço de tempo de 1.400 anos. Heródoto, você tem um espaço de 1.400 anos. Platão, você tem também um espaço de 1.200 anos. E Tácito, aí você tem um espaço de aproximadamente 1.000 anos. César, você tem aproximadamente 1.000 anos. E você tem Plínio, né, que também você tem um espaço também de 750 anos. Um outro ponto também que eu gostaria de também salientar é em relação à quantidade de manuscrito que existe, comparado, na verdade, com as outras obras clássicas que existem também no nosso meio. Veja, por exemplo, no Novo Testamento, né, eu já disse que existe aproximadamente no Novo Testamento relacionado ao conteúdo grego, existe aproximadamente 5.839 cópias só no grego, né? Isso sem falar nas outras obras, como Cópita, Armênia, que dá um total de 25.000 cópias. E eu estou falando, na verdade, só apenas do Novo Testamento. Outras obras, né, que são bastante conhecidas, que são as obras de Homero, apenas você tem 643,
Demóstenes você tem em torno apenas de 200 cópias, Heródoto você tem apenas 8 cópias, Platão você tem 7 cópias, Tácito 20 cópias, César 10 cópias, Plínio apenas 7 cópias. A segunda razão, na verdade, é em relação à quantidade de testemunhos, que são testemunhos que verdadeiramente ratificam a autenticidade e a veracidade das Escrituras, que embora ele não tenha participado verdadeiramente do ambiente, né, aproximadamente ou perto, né, dos desdobramentos da cultura verdadeiramente dos pais da igreja, mas que eles estiveram próximos e eles também verdadeiramente ratificaram a importância desses conteúdos que se desdobraram naquele mesmo período. Uma das grandes obras clássicas, um dos maiores historiadores da era cristã, foi também o próprio Flávio Joséfo, né, que foi aí realmente do século I. Você tem Tácito, né, que é um verdadeiramente, que é também historiador. Você tem o Plínio, um moço, né, que é chamado, ele é também historiador. Você tem o Suetônio, que é também historiador, Fregon, historiador também, Luciano de Samosata, e não tem somente isso, você tem também o próprio imperador Adriano, que ratificam a historicidade também do próprio cristianismo. Fora ele, você tem também a própria figura, né, do Marabá Serapião. Outros testemunhos também que salientam, né, a importância da autenticidade e a veracidade das Escrituras também foi os pais realmente da igreja, né? Você tem também os pais apostólicos, né, que são Clemente de Roma, Policarpo, Inácio de Antioquia, que são aqueles apóstolos que receberam verdadeiramente a mensagem dos próprios apóstolos. Mas há também outros pais da igreja que ele é considerado também como pais antinicenos, né, que viveu aí antes, né, aproximadamente do concílio de Nicéia. Você tem Irineu, Clemente de Alexandria, Origem, Tertuliano de Cartago. Você tem também os pais pós-niceno, que são considerados pais que viveram depois do concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. João Crisóstomo, você tem Eusébio de Cesareia, Jerônimo, e outro testemunho hostil, que também ratifica a importância da autenticidade e a veracidade também das Escrituras, que é também os livros apócrifos e também os livros pseudepígrafos. Perceba que a quantidade de apócrifos e também pseudepígrafos só do Novo Testamento chega, na verdade, a níveis alarmantes. A quantidade de evangelhos, a quantidade de Atos dos Apóstolos, que apesar deles não serem escrituras canônicas, mas eles ratificam a autenticidade e a veracidade das Escrituras através do seu testemunho hostil. A terceira razão que eu gostaria de mostrar para vocês é as evidências arqueológicas. Você tem, na verdade, diversos tipos de evidência. Entre as várias evidências, você tem, por exemplo, as obras, né, verdadeiramente de Celso, Tácito e o Talmude. Se você pegar essas três obras e lacrar ela, você tem pelo menos em torno de 12 resultados possíveis em torno da historicidade da própria pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, você tem a ideia de que Jesus viveu durante o tempo de Tibério César. Segundo, viveu uma vida virtuosa, realizou maravilhas, teve um irmão chamado Tiago, foi acalmado, né? Foi aclamado, desculpe, como Messias, foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, foi crucificado na véspera da Páscoa judaica, trevas de terremotos aconteceram quando ele morreu, seus discípulos acreditavam que ele ressuscitara dos mortos, seus discípulos estavam dispostos a morrer pelas suas crenças. E para terminar, as descobertas arqueológicas dos documentos da Bíblia legitimizam verdadeiramente a sua história. Você tem vários manuscritos que hoje você tem à disposição que ratificam a autenticidade da veracidade das Escrituras. Você tem, por exemplo, o Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alexandrino, Códice de Eframita, Códice de Beza. Você tem também vários papiros, além dos ostracos e também lesionários. Lembrando que os ostracos são peças ou cacos de cerâmicas que a quantidade deles daria para você montar verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E você tem os lecionários, que eram documentos que eram feitos verdadeiramente pelos pais da igreja, nos rituais de cultos, nos rituais de cerimônias e etc. Essas são as três razões que eu gostaria de apresentar para vocês.